Os deputados estaduais e as deputadas estaduais do Partido Liberal perderam a queda de braço e tiveram os mandatos cassados nesta terça-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral por fraude à cota de gênero. O Partido Liberal, de acordo com o Ministério Público Eleitoral, cometeu graves irregularidades nas eleições de 2022 com candidaturas de mulheres. O TRE cassou os mandatos das duas deputadas estaduais e dos dois deputados estaduais. Acompanhe agora a repercussão desse caso com o repórter Carlos Alberto. Uma decisão com repercussão nacional e impacto nos bastidores políticos do Ceará. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, decidiu nesta terça-feira, por 4 votos a 3, anular os votos de todos os candidatos do PL à Assembleia Legislativa e cassar os mandatos das deputadas estaduais Marta Gonçalves e doutora Silvana, e dos deputados estaduais Pastor Alcides e Carmelo Neto, por fraude com candidaturas femininas nas eleições de 2022. O Partido Liberal pode recorrer da decisão ao próprio TRE e, em seguida, ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Os dois deputados e as duas deputadas estaduais, que juntos somaram 394.020 votos, continuam no exercício do mandato até a decisão final do processo no TSE. O julgamento da ação havia sido suspenso no dia 15 de maio, a pedido do presidente do TRE, desembargador Inácio Cortes, quando o placar marcava 4 votos a favor da cassação de mandatos e 2 votos contrários. Cortes, que deixa a presidência da Corte Eleitoral nesta quinta-feira, 1º de junho, votou contra a punição aos parlamentares do PL, mas o resultado final, 4-3, encerra o julgamento do caso que esvazia a bancada do Partido Liberal na Assembleia Legislativa. Cortes, ao justificar o seu voto, argumentou que faltavam provas de eventual fraude na chapa feminina. A ação com pedido de anulação de votos foi movida pelo Ministério Público Eleitoral, após investigações que apontaram irregularidades no preenchimento de vagas da chapa do PL à Assembleia Legislativa. A ação movida é assinada pelo Procurador Regional Eleitoral Samuel Arruda. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Tem mais informações sobre esse assunto. Após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, a doutora Silvana e os deputados estaduais Pastor Alcides e Carmelo Neto foram às redes sociais para dizer que irão recorrer ao TSE e que nesse momento continuarão no exercício de mandatos na Assembleia Legislativa. Agora, Sátrio Salles. A deputada estadual doutora Silvana e os deputados estaduais Pastor Alcides e Carmelo Neto, que ao lado da colega de bancada Marta Gonçalves, tiveram os mandatos cassados nesta terça-feira por decisão do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, foram às redes sociais para mandar mensagens aos eleitores e aliados que continuaram no exercício da atividade parlamentar no Legislativo Estadual. O PL anunciou que irá recorrer da decisão do TRE para tentar salvar os mandatos. Ao sair da sede do Tribunal Regional Eleitoral, doutora Silvana disse que estava cheia de fé e esperança para reverter a decisão e citou que não apenas o desembargador relator votou a favor dos 4 parlamentares do PL, como também o presidente da Corte Eleitoral. Ao final da mensagem, Silvana pede para os seus eleitores não baixarem a cabeça, porque ainda existem outras fases do processo até as últimas instâncias. O deputado Carmelo Neto anunciou um recurso ao TSE e afirmou que continua trabalhando e fiscalizando os desmandos do governo do PT com mais intensidade, para honrar a confiança dos cearenses. Já o deputado Pastor Alcides afirmou que, diante da decisão do TRE, não irá desistir do povo cearense, que continua firme com um mandato propositivo, fiscalizando e denunciando. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. É uma decisão que gera impacto do ponto de vista psicológico, político, eleitoral e expectativa sobre esse desdobramento que terá essa ação a ser movida pelos 4 deputados estaduais junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Os deputados Pastor Alcides e Carmelo Neto e as deputadas estaduais doutora Silvana e Marta Gonçalves perderam o mandato
pela decisão do Tribunal Regional Eleitoral, mas ainda podem recorrer e nesse momento continuam no exercício do mandato até a decisão final na instância superior, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente isso, Luciano. E é o que vai ser feito, lógico, eles vão recorrer, entrar com embargos, no primeiro aqui no TRE e depois ao TSE. Agora, esses embates jurídicos, claro, já levam a uma série de consequências, de avaliações, porque imagina, Luciano, ontem eu vendo as matérias e ouvindo em algumas sonoras em relação ao julgamento ocorrido na tarde de ontem, não havia muita surpresa em relação ao resultado dessa cassação. A dúvida era se ela seria por um placar mais elástico, seria um placar muito apertado, e foi um placar apertado. Então, esse placar apertado de 4-3, e inclusive o entendimento do presidente da corte de que não havia provas suficientes que fossem robustas para justificar a cassação da chapa dos 4 deputados estaduais do PL, deu ânimo sim nos bastidores, inclusive, ao PL, aos deputados estaduais, de que dá para conseguir esta vitória no Tribunal Superior Eleitoral. Mas é claro que em política não existe vácuo, e aí já começam todas aquelas especulações. Uma delas dava conta o seguinte: olha, esse trabalho todo de se questionar, a origem foi pelo fato de que houve um suposto desrespeito àquela questão dos 30% de vagas para mulheres. Olha, aí, lógico que depois que se houver a cassação e se isso ficar confirmado, vai ter que ser feita toda a recontagem de votos, porque não estamos falando de quase 500 mil votos, tanto isso vai impactar, por exemplo, em quem serão os substitutos. E todos eles, pelas contas que estavam sendo feitas, serão homens. No fim das contas, a briga por se respeitar os 30% da cota para mulheres, Luciano, vai resultar numa grande injustiça, porque vai retirar 2 representantes das 9 mulheres que a Assembleia Legislativa tem hoje representadas na Assembleia Legislativa, e a bancada feminina na casa ficaria, no caso, apenas em 7, levando-se em conta os cálculos que estão sendo feitos, ou seja, na realidade, uma briga para se respeitar os 30%, e no fim das contas quem vai se beneficiar são homens, porque as 4 vagas seriam supostamente ocupadas por homens. Mas esse argumento aí, Beto Almeida... Eu acho um argumento válido. Mas não tem a justificativa porque... No caso dessa investigação do Ministério Público Eleitoral, e isso vale para qualquer outro partido, se houve fraude, se houve irregularidade na chapa de mulheres à Câmara Federal, à Assembleia Legislativa, à Câmara Municipal, essas irregularidades afetam toda a chapa, todo o conjunto de outra coisa também que eu acho louco. Todos os candidatos, né? Então, pode ser uma distorção na legislação, mas essa distorção a gente só enxerga quando o fato concreto surge. E nesse caso, vem aí esse argumento sobre a suposta redução do número de mulheres na Assembleia Legislativa, se confirmada essa decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral, decisão do TRE. Lembrar que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará já cassou mandatos de deputados, de vereadores que tiveram nas eleições de 2020 envolvimento com irregularidades, com fraudes nas chapas de mulheres às câmaras municipais. Mulheres que deixaram se usar como candidaturas laranjas, para convencer, para fazer com que os partidos cumprissem a legislação eleitoral e preenchesse o número mínimo de 30% das vagas por candidaturas femininas. Decisões do TRE do Ceará que se repetem também em outros estados, já avalizadas também pelo Tribunal Superior Eleitoral, que cassou mandatos de vereadores beneficiados com as irregularidades, com as fraudes na cota de gênero. Inclusive na própria Câmara Federal, Luciano. Olha, eu estava vendo aqui uma manchete no Globo colocando isso, que para além de Deltan Dallagnol, do Crivella, por exemplo, o Brasil já registra um deputado cassado a cada 2 semanas em 2023. Então é um índice altíssimo. E olha, depois que for feito essa questão lá no TSE, confirmar essa decisão aqui do TRE, aí o pessoal começa a fazer os cálculos, porque vai ter que ser feito o coeficiente eleitoral, o coeficiente partidário e tal. Aí quem seriam esses nomes? Na cotação aí desses cálculos, Aldir Mota,
do MDB, Beto Almeida, Bruno Pedrosa, é cedo tudo. para fazer especulação. Eu sei, mas nesse momento... política não existe vácuo, Luzinor. Não existe vácuo. Nada é cedo em política. A gente está tratando de uma eleição municipal de 2024 e o pessoal já está trabalhando com a eleição de 2026. O TRE tomou uma decisão que ainda cabe recurso, mas ontem nos bastidores lá do TRE não se falava em outra coisa. Quem serão os 4 que vão ocupar exatamente essas cadeiras? Meu amigo, política é assim, não existe vácuo. Se alguém sai, já tem outro tomando a cadeira. Eu estou dizendo, Beto Almeida, que as especulações fazem parte do noticiário da política, fazem parte dos bastidores. Agora, nesse desenho de especulações, de ilusões, estão se antecipando em um cálculo que nós não sabemos nem o número de votos a serem anulados. Não, o PL sabe os o números. PL recebeu quantos mil votos, Beto Almeida? 454 mil. 454 mil votos. Então, se esses votos forem anulados daqui a 1 ano, 2 anos, 6 meses, ou 7 meses, 8 meses, o Tribunal Regional Eleitoral vai estabelecer o novo quociente eleitoral. O que é isso, Beto Almeida? Para você, ouvinte internauta, os partidos preenchem as vagas na Assembleia Legislativa de acordo com o número total de votos. O PDT, por exemplo, elegeu 13 deputados estaduais. Esses 13 deputados estaduais foram eleitos com base no número somado de todos os candidatos. O PL elegeu, você lembra quanto é que nós tivemos de quociente eleitoral em 2022? O que é o quociente eleitoral? É o número mínimo que cada partido precisa alcançar para garantir uma vaga na Assembleia Legislativa. O PL elegeu 4 deputados estaduais. O Carmelo Neto com 118 mil votos, Marta Gonçalves com 12 mil votos, aí depois vem Silvana com 87 mil votos. Estou dizendo aqui, Beto Almeida, de forma aleatória, porque a memória também já não é tão privilegiada para acumular tantos números. Mas, voltando ao que você nos puxa, nos antecipa aqui sobre esse cálculo. Para você, ouvinte internauta, as vagas, se decretadas, se finalizado esse processo em Brasília com a cassação dos 4 deputados, das 2 deputadas estaduais e dos 2 deputados estaduais do PL, serão preenchidas por outros partidos e não por suplentes do PL, porque algumas pessoas fazem esse questionamento também. Estão cassando os mandatos e os demais suplentes. Todos os votos ficam anulados. Exatamente isso, Luzinor. E olha, e aí nos cálculos aí seria um do MDB, um do PDT, um do PSDB e outro do PT. Que iriam, mas todos homens. As mulheres sairiam perdedoras de todo modo nessa representatividade.